É muito fácil a gente perder aquele impulso inicial da vida cristã que nos levava a desejar mais e mais das coisas de Deus e principalmente a testemunhar e falar dele às pessoas que não o conhecem. Seja por causa das perseguições, seja por causa da própria necessidade de nós negarmos a nós mesmos para vivermos segundo a vontade de Deus, nós tantas vezes desanimamos com a nossa caminhada, com a nossa jornada. Quando nós viramos a página para o capítulo 3 de Efésios, nós vemos Paulo preso em Roma e esta prisão por causa do Evangelho desanimando a igreja dos Efésios. Mas Paulo vai estimulá-los com uma palavra que mostra o porquê nós não devemos desanimar. Os efésios não deveriam desanimar e nem nós na nossa jornada. E nós temos, segundo o apóstolo Paulo, bons motivos para isso. Dê uma olhada em Efésios capítulo 3. Por essa razão oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por que não desanimar? Por que é que os efésios não deveriam permitir que a sua fé fosse abalada e nem eu e você devemos fazer isso? Primeiro, porque nós somos portadores de um privilégio extraordinário. Paulo era o menor dos menores de todos os santos, diz ele. Há boas razões para ele pensar assim. Afinal de contas, esse homem, descrevendo a si mesmo em 1 Coríntios e em Timóteo, descreve-se como um blasfemo, um ignorante, um perseguidor da igreja de Cristo. E a este homem indigno foi concedido o privilégio de anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus a um povo que antes era distante dele. E este mesmo privilégio é conferido a nós, Igreja de Cristo, agora 20 séculos depois de Paulo. A nós, homens que antes éramos pecadores, inimigos de Deus, agora somos chamados a exercitarmos o privilégio de participarmos da obra que Ele está fazendo no mundo. Nós não devemos desanimar, porque nós somos portadores de um privilégio extraordinário. Mas nós também somos portadores de uma mensagem extraordinária, uma mensagem que Paulo chama aqui de um mistério. Um mistério que não era conhecido no Antigo Testamento, numa época em que o relacionamento com Deus se dava através das observâncias da lei de Moisés, através de sacrifícios, através de um templo em que os gentios, aqueles que não eram judeus ou que não são judeus, estavam separados das promessas de Deus. Mas Paulo diz que com o Senhor Jesus, com a época do Senhor Jesus, com a vinda do Senhor Jesus, agora esses mesmos gentios têm esse acesso e são participantes das bênçãos da aliança prometidas a Israel. Isso acontece porque o relacionamento com Deus já não é mais um relacionamento baseado em ordenanças, baseado em sacrifícios, mas é um relacionamento que se estabelece por causa do amor de Deus e através da fé.
É um relacionamento baseado no Evangelho, na boa notícia de que todo aquele que recebe o Senhor Jesus pela fé faz parte da família de Deus. Esta é uma mensagem extraordinária, é uma mensagem libertadora, é uma mensagem transformadora que transforma a vida das pessoas, que as liberta do peso, do fardo, das observâncias religiosas, que transforma a obrigação de cultuar a Deus num prazer, porque sabemos que estamos num relacionamento de amor com Ele. Eu e você não devemos desanimar porque nós somos portadores de uma mensagem extraordinária. Mas eu e você também não devemos desanimar porque nós somos portadores de uma missão, de uma tarefa, de uma responsabilidade extraordinária. A nossa tarefa, o nosso propósito extraordinário é o propósito de anunciar este mistério do qual eu acabei de falar e de esclarecê-lo às pessoas, de anunciá-lo às pessoas que nada têm dele, que nada conhecem a respeito de Deus, que nada conhecem a respeito de Jesus Cristo, mas também de esclarecer aqueles que pensam conhecem alguma coisa. Nossa tarefa é expor diante dos olhos dos homens a Cristo e a Cristo crucificado, como Paulo nos diz em 1 Coríntios 2. Essa é a nossa tarefa. Fazer o Cristo crucificado, o Cristo que carregou sobre si os nossos pecados, conhecido a todas as pessoas. Mas esta também é uma tarefa, é um propósito extraordinário, porque através da igreja, através da diversidade da igreja, através da grandeza do que Deus fez, chamando homens de todos os lugares, não importando a sua condição social, o seu sexo, não importando quem você seja, Deus os colocou e os fez parte de sua família. Isto é um testemunho aos principados e potestades, ou seja, às forças que antes dominavam esse mundo tenebroso, as forças de Satanás e de seus anjos, de que agora todas as coisas estão submetidas a Cristo. A igreja não é apenas a portadora da mensagem, mas ela é o próprio conteúdo desta mensagem. Ela é um sinal do governo de Cristo. O nosso propósito também é extraordinário, porque nós anunciamos às pessoas que agora, por meio de Jesus Cristo, elas podem ter acesso a Deus. No Antigo Testamento, este acesso era bloqueado por diversos tipos de obstáculos. Seja um muro que separava os gentios dos judeus no templo, seja uma cortina que separava o santo dos santos do próprio povo de Deus, do lugar onde Deus estava, para onde o povo estava, uma série de obstáculos que deveriam ser transpostos. Mas agora, todas essas barreiras foram derrubadas. E o homem que confia no Senhor Jesus, que deposita a sua fé no Senhor Jesus, pode ter certeza agora de que Deus o ouve. Não é esse um propósito extraordinário? O propósito de fazer conhecido o mistério do Evangelho, o propósito de anunciar esta bênção, esta nova era, inclusive a principados e potestades, de abrir as portas do reino às pessoas por meio da pregação da palavra? Eu e você não devemos desanimar, porque nós somos portadores de um privilégio extraordinário, de uma mensagem extraordinária e de um propósito extraordinário. Ora, irmãos, entendendo o quão privilegiados nós somos, o quão abençoados nós somos, em fazer parte daquilo que Deus está fazendo, qual deve ser a nossa resposta? Mantenha sempre o bom ânimo. Sim, dificuldades vêm. Sim, as perseguições vêm. O ridículo do mundo contra a igreja de Cristo vem. Mas nós temos certeza de quem nós somos. Embaixadores. Aqueles que levam a mensagem do Rei a quem não a conhece. Que chamamos as pessoas à submissão a Cristo. Que convidamos-as e as convidamos para participarem do seu reino glorioso. Existe tarefa mais honrosa do que essa? Não desanime, permaneça firme, sabendo que o Senhor usará de sua vida para os seus mais gloriosos fins.